Olá, assinante do Band News. Começa agora a coluna Giro Business. Durante esta semana falaremos de 3 setores que estão conectados. Falaremos sobre a indústria de bens duráveis, falaremos sobre o setor de eletrodomésticos e também de linha branca. E para falar destes temas, está conosco o presidente da Whirlpool para a América Latina, João Carlos Brega. João Carlos Brega, é um prazer recebê-lo no Giro Business, você como presidente da Whirlpool para a América Latina, uma empresa internacional, uma multinacional presente em 170 países, com faturamento aproximado de 21 bilhões de dólares e que no Brasil está representado por 3 marcas, Brastemp, Consul e também KitchenAid. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você. Brega, eu queria levar ao assinante do Band News, falando de linha branca e de eletrodomésticos, os temas inovação, tendências e sustentabilidade. Para isso eu vou chamar uma reportagem, então, para que a gente possa falar a respeito. Segundo o último dado disponível de um estudo da iniciativa STEP, uma aliança de organizações da ONU, em 2012 foram produzidos no mundo quase 49 milhões de toneladas métricas de lixo eletrônico. Isso equivale a 7 quilos por cada habitante do planeta. O estudo prevê que para 2017, este volume será de 65,4 milhões de toneladas. China e Estados Unidos encabeçaram a lista dos países que mais fabricam equipamentos eletrônicos e elétricos. Mas quando analisada a produção per capita, os Estados Unidos geraram 29,8 quilos de lixo eletrônico por pessoa, 6 vezes mais do que a China. Na América Latina, o Brasil e o México foram os países que mais geraram lixo eletrônico. Aliás, estima-se que no Brasil, apenas 3% do volume colocado no mercado volte ao fabricante. Brega, dentro desse contexto, como a indústria vem trabalhando em inovação sustentável para conseguir assim obter um crescimento econômico, mas também um crescimento social e sustentável? Importante dizer que isso não é uma tarefa só da indústria. Existem 3 grandes atores quando se fala em sustentabilidade. Existe a indústria, existe o varejo e também existe o consumidor. E isso já definido por lei que cada um dos 3 tem um papel importante nessa cadeia. O consumidor no sentido do descarte até o varejo como centro de coleta e depois passando para a indústria, que aí sim faz o desmonte e o descarte final desse produto. Agora, o que não existe nesse processo é o conhecimento por parte do consumidor, por exemplo. Quem é o responsável para levar ao consumidor estas informações, promovendo então essas normas e, por fim, uma economia mais sustentável? Cada vez mais essa informação vai chegar ao consumidor, seja através da propaganda, seja através de programas como esse. Nós da Whirlpool acreditamos que somos a única no Brasil que cada um dos nossos locais é um centro de descarte. Então, nós estamos abertos a receber de qualquer marca, não só dos nossos produtos, e qualquer produto, inclusive os eletrônicos, para o descarte responsável. Agora, Brega, podemos afirmar que esse processo é sustentável? Por que eu pergunto isso? Porque isso onera custos à indústria, a toda a cadeia que compõe a indústria. Isso permite com que o processo se dê e a indústria consiga continuar sendo rentável? Essa ideia de trazer custo, eu diria para você que tem um viés, porque o custo maior é o impacto ao meio ambiente. Então, ele tem que ser colocado na conta. E na hora que você coloca isso, esse, entre aspas, custo adicional de frete fica muito menor versus o impacto que se dá no meio ambiente. Perfeita resposta, entendido e promovido o tema aqui no Giro Business. Agora, Brega, vamos falar um pouquinho sobre tendências. Como se darão os eletrodomésticos e como se darão os equipamentos de linha branca do futuro, incorporando a eles tecnologia, inovação e comodidade aos usuários? Eu acho que a palavra é conectividade. Cada vez mais os aparelhos ou os produtos têm que interagir entre si e também com o consumidor. A gente ainda está engatinhando, ainda tem um mundo para se caminhar nesse sentido. Nós da Whirlpool fomos o primeiro que lançamos aqui no Brasil o fogão com conectividade, onde você consegue, através do seu celular, dar um download das suas receitas preferidas, etc. e tal, ligar o ar-condicionado do seu carro, mas ainda é muito incipiente, ainda tem muito para caminhar. O que falta nesse processo, Brega? Falta a demanda do consumidor
ou a inovação por parte da indústria? Eu acho que falta o clique. Eu acho que tem a indústria tentando entender a tecnologia e analisando o consumidor, e o consumidor também tentando entender. É tudo novo. Então ainda falta aquele clique, de repente colocar o ovo em pé para isso virar o que a gente entende, o grande motor da indústria para os próximos anos. Ou seja, podemos afirmar que ainda não existe hoje a indústria de linha branca e eletrodomésticos que poderíamos denominar de 2.0? Não, ela existe. Talvez o que não existe é o 5.0, mas o 2.0 sempre... Depende do ponto de partida que você coloca também, né? Tá certo? E fica a torcida do Giro Business, Brega, para que o Whirlpool, através da Brastemp, da KitchenAid e também da Consul, consiga se desenvolver, levando comodidade aos consumidores e mais tecnologia através da conectividade. João Carlos Brega, foi um prazer recebê-lo no Giro Business, como sempre, para poder discutir a indústria e os demais desdobramentos desse setor. O prazer foi meu. Muito obrigado. Obrigado a você, João Carlos Brega. E obrigado a você, assinante do Band News, que acompanha as colunas Giro Business. Colunas essas que em breve voltam com muito mais.